Obrigado, Samara. Foi bem interessante. E agora a gente vai passar para o Alexandre Hortz, que é da Mostra Latino-Americana de Teatro e Grupo, que também está se apresentando aqui no Centro Cultural até Até, até domingo. até domingo, né? Até domingo. Tem espetáculos. Eu também quero fazer que nem o Albano, levar vocês para dar uma volta, porque tem coisa acontecendo lá na sala do Niran Barbosa agora. Mas eu acho que não é o caso. E também falar que eu fiquei com um pouco de inveja da Gil Samara, porque ela já fez lição de casa. Porque vocês não sabem, a gente tem que entregar um papel escrito depois, ela já está pronta. Primeiro de tudo, eu espero pedir a paciência de vocês e que vocês tenham sorte que eu consiga me articular, porque, primeiramente, a gente tem 20 minutos para falar. Aí eu estava em casa e falei assim, nossa, 20 minutos? O que eu vou ter que enrolar em 20 minutos? Aí eu comecei a fazer uma cola e eu vi que eu precisava, para cada coisinha que eu pus na cola, 20 minutos. Então eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu ouvi o Albano e ouvi a Gil Samara. E aí foi só piorando. Então eu estou pedindo desculpa para vocês porque eu estou me sentindo um pouco perdido. Eu não sei muito para onde que eu aponto. Então eu espero que vocês tenham sorte, que o que eu fale tenha alguma coerência a partir daqui. E eu acho que eu vou começar pela questão humana, que eu acho que é o que é o mais importante quando a gente está falando de qualquer atividade, da existência em si. Eu acho que é o ponto de partida é o humano e não o indivíduo, não o ego, não uma pessoa, mas a humanidade como parte da natureza, como uma questão holística e integrada. Isso existe por si. A gente não deveria e não precisaria fazer nada para essa existência. A partir disso, vem a existência da sociedade. E aí, eu vou parafrasear o geógrafo Milton Santos e vou propor para vocês o entendimento de sociedade na sua célula primeira. E, a partir do pensamento do Milton Santos, que eu não vou ficar desenvolvendo aqui, porque é muito mais profundo do que eu consigo fazer em 20 minutos também, a célula dele passa, como primeiro momento, pelo território, pela questão territorial. E é a partir disso que ele entende a formação da sociedade. E quando a gente fala em geografia, quer dizer, eu tenho 42 anos, para mim geografia era estudar camada de solo, essas coisas que tinha lava, que não tinha, terreno arenoso, essas coisas. E foi surpreendente ler essa pessoa e entender que vai muito mais além disso. A geografia passa pelo entendimento dessa humanidade em sociedade. Ele faz muito bem essa tradução. Por que eu chego na questão do território? Porque foi na destruição dessa célula que eu não queria ficar fazendo frase polêmica, mas assim, foi na destruição dessa célula, e aí é tudo crença pessoal, né? Não tem ninguém falando muito disso, não sei se fala disso, como se fala disso, mas eu entendo que foi na destruição dessa célula territorial que o neoliberalismo pautou toda a sua conspiração que está aí e que eu acho que está começando o seu declínio. Então, com a destruição disso, vieram necessidades. E eu entendo que as coisas que a gente entende e consegue conformá-las e dar contorno para elas hoje, elas são menos começos e muito mais resultados. Então, eu entendo que hoje as redes, elas são resultados, elas são respostas a alguma coisa que a sociedade precisava. Ao mesmo tempo, justamente por esse rompimento dessa questão humana, dessa humanidade que ocupava um território e que dentro desse território esses seres humanos se entendiam, se comunicavam e tinham códigos comuns, este rompimento fez com que nós tivéssemos contatos com um montão de coisas, o que por um lado é muito bom, mas por outro lado é complicado, porque a gente precisa ressignificar as mesmas coisas todos os dias. E isso nos dá um trabalho imenso, né? E parece que as redes elas fazem um pouco esse trabalho de colaborar nesse sentido de ressignificação do nosso dia a dia. Em que sentido? Quem já teve a oportunidade de ir para a Europa, assim, comprar uma coisa bem simples, né? A gente fica muito constrangido quando a gente chega na Europa, porque qualquer boteco lá
É muito bonito, é lindo. E você morre de vergonha, porque você acha que você não pode entrar e pedir um copo de água. Né? Aqui você entra em qualquer boteco da esquina e pede um copo de água. Aí você vai na Espanha, você vai na França, qualquer boteco é tudo lindo, limpo. E é o mesmo boteco que tem aqui na esquina. Você sabe o Severino, que tem aqui em frente ao Centro Cultural? Tem ali o Limoeiro. Né? Ó, o pessoal que trabalha com a técnica sabe. A gente atravessa, vai lá assim, me dá um copo de água. Dá. Então, naquele lugar na Europa você não pode fazer isso. Quer dizer, você pode, mas por essa dificuldade com esses códigos, você tem muito trabalho para circular. Esse é um exemplo bem bobo, bem superficial e bem trivial de coisas que se estendem para todos os níveis, para os mais comuns, para os mais cotidianos, como para as coisas mais profundas da sociedade. E as redes, eu acho que hoje em dia elas são a resposta um pouco para isso, para tratar de como fazer essa quantidade de códigos que a gente tem espalhados em continente e a nível planetário, como fazê-los comuns às pessoas envolvidas naquele processo, como transformar as dificuldades que estão lá e aqui mais um motor para soluções do que simplesmente um impedimento para a continuidade e para os avanços, tanto sociais como econômicos e quais sejam. E aí, para mim, isso também acaba resultando numa contradição, porque eu participo de alguns outros movimentos, porque eu faço bastante coisa. Assim, eu tenho uma brincadeira que eu faço quando os latino-americanos vêm para cá e perguntam: o que você faz? Eu faço de tudo um pouco e faço tudo mal. Né? Qualquer pessoa que faz muita coisa acaba não conseguindo se concentrar em nada. Entre tantas atividades, uma delas eu sou muito envolvido com o movimento de malabaristas que existe no Brasil e na América Latina. E é impressionante a organização que ele existe. Ele não existe em nenhuma forma jurídica, regular, institucionalizada. E ele funciona de uma forma impressionante. Ele funciona porque sim. Ele funciona porque sim. E se alguém talvez tentar, e a hora que alguém tentar organizá-lo dentro de normas ou regras ou o que quer que seja, talvez ele continue funcionando, mas não com a organicidade que ele funciona hoje. E aí eu acho que a mesma coisa que é aquilo que nos ajuda a consolidar projetos, a consolidar pensamentos, a consolidar ações, também acaba sendo o nosso veneno, porque a gente consolida as coisas, sobretudo porque a gente conseguiu enxergá-las. E aí, no momento que a gente as consolida, a gente as contempla. E, ao invés de continuar as ações, passa muito tempo contemplando essas consolidações. E perde em movimento. E tudo bem, esse é o pulso da humanidade, esse é o pulso do ser humano. Mas a gente passa isso. Eu falei isso tudo para dizer o quê? Que com esse tempo que a gente tem a Mostra Latino-Americana, e essa outra organização, como eu vejo as duas muito e há bastante tempo, eu fiquei tentando fazer paralelos entre elas. Eu já fazia e para mim foi uma alegria de vocês me convidarem, porque foi também uma oportunidade de eu materializar uma coisa sobre a qual eu penso e nunca tive oportunidade. Que é quais as diferenças entre algo que está organizado, no sentido de existe uma institucionalização, porque a Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo precisa dessa institucionalização, e dessa outra organização que não tem essa organização formal, né? Que são esses malabaristas reunidos, avancemos e joguemos nossas bolinhas para cima. Elas fundamentalmente vão continuar existindo, porque eu entendo elas como organizações voltadas para a ação. Elas têm um fim objetivo. E elas vão seguir. Né? Mas a necessidade da institucionalização dessa nossa rede, que é da Mostra Latino-Americana, ela gera dificuldades, que aí passam pelas questões que o Albano estava falando. A questão econômica. Né? A questão econômica
ela é um aperto para a gente, quando a gente vai fazer esse evento. E, ao mesmo tempo, é impressionante ver como as pessoas respondem bem. Porque, assim, elas têm a vontade de estar aqui. Do mesmo jeito que vocês, a gente gasta bem mais, o abono fica até com vergonha. Eu falo assim, nossa, com aquele pouquinho de dinheiro ele consegue fazer. A gente gasta muito mais dinheiro do que isso. Eu fico até, assim, diante do mundo que precisa economizar dinheiro, eu me senti um pouco mal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas investem para estar aqui. Elas realmente gastam no seu bolso. E eu falo assim, pensando, por quê? Porque justamente elas precisam se reciclar e elas precisam se reencontrar. E aí elas não vão efetivamente levar nada de concreto daqui, mas o simples fato de desestabilizar aquilo que elas tinham, aquele cotidiano que elas tinham lá, vai fazer com que elas voltem e olhem para os seus cotidianos de outra forma. A sociedade talvez precise um pouco mais disso hoje. Essa desestabilização para poder encontrar os seus eixos e recuperar a sua humanidade e recuperar os seus territórios. É só acho que um pouco mais simples, na verdade. A gente precisa de um barulhão para conseguir recuperar o que é a nossa humanidade. No fim das contas, para mim, é essa a função fundamental das redes, quais sejam. Acho que era isso, eu não vou nem estender muito, Durval. A gente também vai abrir para ter perguntas, essas coisas. Eu vou destacar só alguns pontos, eu acho que tem muito mais do que isso, mas que impactaram bastante naquilo que a gente está pensando. E todas elas, eu acho que a gente pode, eu percebi que em todas elas a relação entre o artista e a instituição perpassa essas preocupações. No caso dos artistas do Projeto Ideal, é uma coisa muito inédita, né? Muito pouco, acontece muito pouco, que não é a instituição que propõe um projeto, mas são os artistas que propõem, montam esse projeto, e a instituição ela entra como um local que acolhe esse projeto. Quer dizer, isso aí já é uma coisa bastante interessante nessa relação. Outro ponto, que foi o que a Jussamara colocou, e que eu concordo plenamente, é que a gente... esse relacionamento de redes, esse trabalho de redes, etc., existe uma tendência em se atribuir isso muito às tecnologias, à internet, etc., quando, na verdade, essas redes elas sempre existiram de uma forma ou de outra, né? O que a internet vai fazer, pelo menos a nossa expectativa, é potencializar isso, agilizar, enfim. E para dizer bem a verdade, a gente nem sabe muito bem o que a gente vai conseguir de vantagem com isso. Mas eu, pelo menos, tenho assim, uma impressão, uma expectativa de que ela pode ajudar bastante. Mas a rede não surge com a internet de forma nenhuma. Ela é muito anterior, ela sempre existiu. E aí tem uma ponte com o que o Alexandre falou, né? Desses relacionamentos todos e tal. E voltando, então, a esse ponto das instituições, eu acho que existe uma certa tensão, vamos dizer assim, entre artista e instituição. E eu aqui estou como instituição, e que eu acho que é uma tensão que ela pode ser muito rica e muito interessante, se bem trabalhada. Eu acho que a instituição tem coisas a oferecer, num certo sentido, e ela, eu vejo, no caso da Anília, por exemplo, que a gente participa, as instituições, elas são agentes, na verdade. Elas são agentes facilitadores, vai para usar essas terminologias que estão por aí, no sentido de criar condições, de dar condições de aproximação entre as pessoas e projetos e coisas desse tipo. Pelo menos essa é a expectativa que a gente tem. Antes de abrir aí para debate, eu só queria citar novamente as instituições participantes, que eu cometi uma gafe. Eu não citei uma delas, que é de Córdoba, que é o Centro Cultural Espanha de Córdoba, na Argentina, que também é um participante, né? Então, os 4 latino-americanos são o Centro Cultural Espanha de Córdoba, na Argentina, Centro Cultural São Paulo, aqui, o Museu de Antioquia, em Medellín, e o MAC, Museu de Arte Contemporânea de Santiago do Chile. E, na Espanha, o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona. Enfim, eu não sei se os participantes têm alguma coisa a mais a colocar, senão a gente abriria para perguntas e observações. Eu só queria
quando ele falou dos malabaristas, o Alexandre falou dos malabaristas, eu pensei no movimento hip hop também, né? Que, claro, ele já tem hoje uma organização, mas ele funciona porque sim. Adorei essa frase. Ele funciona porque sim. Assim, eu acho que fazer um paralelo aí com o movimento hip hop também. Eu só queria agregar, assim, eu não sei o quanto eu deixei claro, Durval, quando eu falo, até, assim, não é me defender, mas acho que é esclarecer mais a questão. Quando eu falo de instituição, eu não falo só da instituição pública, eu falo da instituição, da organização, mesmo organização civil. Tá, só para não de nenhuma forma uma fala contra a instituição pública, sim contra, assim, eu sempre fui uma pessoa pela desobediência civil. A verdade é essa. Aí um dia eu precisei abrir um CNPJ, eu precisei ter conta no banco, né, e eu precisei fazer a certidão de nascimento do meu filho. Né, isso é necessário, apesar de ser, que se eu pudesse eu não teria feito nada disso. Então... Não, eu também só queria deixar claro o seguinte, eu vejo quando eu falei da instituição pública, eu vejo essa tensão como algo extremamente necessário e enriquecedor, porque sem ela, a instituição também vai traçar caminhos que não se sabe para onde vão, né? Então, quer dizer, a participação dos artistas, dessa comunidade que circula em torno, ela sempre oxigena a instituição. E aí eu vou te fazer uma provocação, que apesar de que hajam as instituições, elas sempre vão estar condicionadas à pessoa que está à frente delas. Eu vou ficar feliz no dia que eu chegar e ver uma instituição que realmente ela conseguiu estabelecer regras, normas de conduta, de procedimentos, que independente das pessoas que estejam lá, elas caminhem. E aí isso vem aqui também um elogio ao Centro Cultural, porque a nossa 6ª edição da Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, sem desmerecer as gestões anteriores, esse é o primeiro ano, porque sempre houve um debate na tentativa de fazer uma integração maior do evento teatral com outras áreas, com as outras disciplinas dentro do Centro Cultural. E é a primeira vez que a gente, sem ser acionado efetivamente, a gente chegou no Centro Cultural e a integração estava aqui. Então, eu queria fazer uma reverência aqui a vocês, ao Centro Cultural, ao Ricardo, ao Durval, que conseguiram isso com uma qualidade impressionante, porque há alguns anos já se conversava disso, e isso não se efetivava, não sei por que razões. Eu achava que talvez fosse impossível, e agora eu vejo que não é, porque está aí. Parabéns, assim, isso é muito bom, muito legal ver. Bom, quer dizer, eu acho que esse é um trabalho longo. Eu estou aqui há 4 anos e pouco só. Mas é um trabalho que vem sendo feito já ao longo desde a gestão anterior, e que agora está começando a apresentar resultados, e que a gente dizia que o Centro Cultural ele parecia um conjunto de containers. Tinha o container de teatro, o container de cinema, e eles não se comunicavam, né? E é uma dificuldade muito grande esse trabalho de integração, de você trabalhar nessa integração, esse trabalho de fronteiriço, né? Porque a fronteira acaba sendo de uma terra de ninguém, né? Que não é nem minha nem sua, enfim. Então existe uma preocupação já há alguns anos no sentido dessa integração. A Alexandra, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, a Alexandra Tacarambi, que é a diretora de curadoria e que está acumulando agora a ação educativa, ação cultural e educativa, a DACE, também é uma pessoa que é muito focada nessa questão e tem trabalhado muito, e eu acho que está começando a colher alguns resultados nessa linha, né? E o que é uma coisa importante. Diga, Juliano. Acho importante lembrar, acho que nessa linha que o Durval está falando, eu também sou funcionário aqui do centro há pouco tempo, e te ouvindo, quando você fala da célula do território do professor Milton Santos, né? Uma das coisas que a gente tem discutido é como é que esse território se refaz, né? Você falou que tudo é humano, né? E esse paradoxo que você traz, por exemplo, você diz assim, eu vou ficar feliz o dia que as instituições andarem por si mesmo. Só que são pessoas que compõem essa instituição, então é esse paradoxo, porque evidentemente vai ter pessoas à frente. E aí a gente vem discutindo bastante aqui
como é que as curadorias ou os eixos se cruzam, né? E te ouvindo falar, eu acho que tanto na mostra latino-americana de teatro, como na experiência da Gilsamara de escrita, como no projeto do Albano, me parece que tem um pouco isso, é uma escuta para que as coisas se cruzem. Então, me parece que tudo vem um pouco pela afetividade, né? Me parece que tudo vem um pouco por esse caminho, que e por essa questão da afetividade, que eu acho que às vezes no espaço público, às vezes isso não é conversado em muitos espaços, eu acho. Isso se fala em muitos campos. Mas quando a gente fala do espaço público, a gente não fala tão diretamente com esse tema, assim, de que tem a ver sim com um amigo que você liga e que vem te agregar, enfim. Então eu vou contar uma experiência muito curta, que vai acontecer aqui em junho, inclusive, de um projeto que surgiu dentro da curadoria, que foi sobre Cortázar, que vai acontecer agora em junho, e que foi por esse caminho. Quer dizer, os eixos se cruzaram à medida que os desejos dos curadores foram se abrindo para o desejo do outro curador. Então, eu tinha uma vontade e o outro curador foi estimulando a paixão dele pela outra. Então, isso ia contaminando, né? Então, quando eu vi o Albano falar na exposição, me parece que isso aconteceu. O cara fala $10, coloca aí, né? Porque o projeto é muito mais interessante do que a minha vontade como ego, sei lá. Então, por isso que eu fiquei pensando sobre o germe lá da tua questão, que é do território do professor Milton Santos, né? Para retomar o território, a gente precisa retomar essas afetividades e abrir mão um pouco dessas egocentricidades do poder, né? Que eu acho que você me deu a pensar isso na tua fala, né? Só completar esse Anilha Cultural, como falei, ela começou há um pouco mais de um ano. E a gente teve 2 encontros presenciais. Foi um aqui em São Paulo e outro em Barcelona. Eu diria que se não tivesse esses encontros presenciais, provavelmente ela estaria esfacelada. Porque a gente percebe, e agora inclusive está sendo recuperado isso, que a gente vai ter pelo menos 2 por ano. Eu acho que vai exatamente nessa direção, né? Quando você trabalha exclusivamente numa coisa virtual, à distância e tal, esse espaço da afetividade, do relacionamento e tal, ele é uma coisa difícil, né? Não tem comparação com o encontro presencial, onde você tem as pessoas e, como se fala, quer dizer, as grandes conversas são no cafezinho, no jantar, no chopp, né? Aí é que acontecem as coisas, né? É a mesma coisa. A gente vê os espetáculos, mas é na hora do almoço que a gente vai conversar com o cara que estava se apresentando né? Então, isso daí foi uma coisa que ficou muito clara, muito nítida, e a aproximação se deu a partir desses encontros. Aí, então, se tem essas coisas em comum, se descobre essas coisas em comum, enfim. Mesmo que vocês continuem agora por processos virtuais, de videoconferência, o que quer que sejam, partindo desse... O princípio está ali, a essência está esse olho no olho, nessa relação horizontal. Né, a partir daquilo, e não de outra forma. Bom, está aberta aqui. Alguém tem alguma questão? Gostaria de colocar alguma coisa? Então eu vou perguntar, aí, enquanto vocês vão tentando perder a timidez, eu vou perguntar para o Albano. Albano, aí daqui o que acontece com isso tudo? Volta para casa ou continua? Qual é o reflexo disso que está acontecendo aqui? A proposta dessa exposição era circular por o máximo de lugares possíveis, né? E até o Ricardo, a gente tinha uma coisa que desde o princípio todos assim, as pessoas falavam mais por e-mail, né? Mas teve essa coisa, né? Só surgiu isso numa conversa de bar. A gente estava expondo junto, nos conhecemos, aí todos foram embora, só sobrou. Na última exposição no Vento Sul, sobrou eu, esse chileno, Patrick, e 3 brasileiros. E a gente tinha que ficar junto o tempo todo, que não tinha o que fazer na cidade que a gente estava, que não conhecia ninguém, a não ser as pessoas do hotel, que então isso todo dia almoçava, jantava, tomava café da manhã. E você fica amigo ou inimigo da pessoa. E no caso, a gente fica sempre amigo, né? E depois foi tudo por e-mail, né? E a proposta
sempre foi circular, e o lugar que a gente queria pôr em São Paulo sempre foi o Centro Cultural São Paulo pela própria situação do centro, assim, né? De ser aberto, de ser grátis, de ficar aberto até tarde, de ter todos os tipos de público, pessoas que vão na biblioteca, que vão no cinema, que vão no teatro, de ter essa coisa de você ter gente que entra para ver a exposição, né? Então a gente sempre insistiu muito para ser aqui, né? Então eu trouxe em 2009 o projeto, aí que na época era o Martin Grossman, o diretor, e a outra Fernanda era a curadora de artes, Albuquerque. E aí o Martin, que eu conheço o Martin falou, tem que passar para a curadora, aí passei para a curadora, e aí por problemas burocráticos dentro do centro, e aí depois teve mudança de prefeitura, o projeto ficou aqui, e ela falou, aí ela saiu também, aí o Martin saiu, e entrou o Ricardo, que é uma pessoa que eu também conheço. Aí encontrando num jantar o Ricardo, falei, Ricardo, ele estava na Funarte, veio para cá, falei, a gente tem um projeto que é super legal, estava no Centro Cultural, e falou a mesma coisa, olha, eu adoro o projeto, tem tudo a ver, tem que falar com o curador do Centro Cultural, que é a Fernanda Cardoso agora, né? E o José Augusto. Aí trouxemos para aí, fizemos uma reunião, e aí foi rapidamente, deu certo tudo aqui. E aí a ideia agora, pelo próprio Ricardo, ele vai agora ser curador de um salão de arte em Belém do Pará, e mandou um e-mail falando assim, olha, Albano, quanto custou isso, né? Quanto vocês precisam, né? Como ele é diretor, também ele não fica... que é uma coisa que é muito boa, que eu vejo na direção do Ricardo, essa total liberdade que ele vai dando para as pessoas do centro. Assim, a pouca convivência que eu tive aqui na montagem, você vê que os curadores, o pessoal de artes tinha toda a liberdade para fazer o que bem entendesse. Assim, não precisava toda hora ficar passando para o Ricardo as coisas. Então ele deixou e a coisa... Então, justamente por isso, ele não sabia quanto foi o custo dessa exposição. Falei, é muito barato e é uma exposição que ela acontece com o que tivesse. Se você tivesse R$100 mil, a gente ia fazer uma puta exposição muito melhor do que essa, né? Porque a gente não vai gastar em bobeira, vai gastar no trabalho, né? Se tiver 10 mil, é 10 mil. Se tiver 5 mil, é 5 mil. Se não tiver nada, sei lá, talvez dê para fazer também. Então, ela vai agora para o Belém do Pará. E a ideia é que ela circule o máximo possível de lugares, né? Até para mudando os artistas, isso não é problema. E o que é muito legal, que eu acho que tem, que é essa coisa do humano, né? Que aí depois tinha uma outra também que queria participar, que também é uma artista super bacana aí, que está super bem, mas ela soube que os amigos estavam, pô, também quero, ela queria mandar um vídeo também, né? Aí a gente falou, pô, já fechou os nomes, né? Não dá para pôr, mas na próxima você entra, né? Que não sei o que, Margolis, que faz uns vídeos muito fortes, por sinal, né? Teresa Margolis, se não me engano. Então na próxima edição talvez ela entre, né? Então a ideia é que isso circule, né? E uma coisa que eu achei muito legal de poder vir falar também é você não só também circular a exposição, mas poder circular as ideias, né? Acho que isso é uma coisa... Eu ia te perguntar agora, você foi falando e eu comecei a olhar para você e pensar na gente. Nós todos estamos aqui e vocês não estão, né? Só estão as suas expressões. Como é que vocês contemplam isso? Como assim? Porque eu tô discutindo com os meus pares lá embaixo, na Dona Irã Barbosa. É. E assim, quem vai circular não são vocês, são as suas obras. Isso é uma coisa um pouco do meio das artes plásticas, que é um pouco... Você faz e vai embora, né? Então você não tem muito retorno de nada, né? Não, você precisa arrumar um dia para ir no boteco também, cara. Não, mas a gente faz isso, na verdade, faz isso antes, né? Então você acaba conversando muito quando está na montagem, aí você faz uma festa, janta, almoça, você convive muito tempo antes. Depois não, aí isso é um problema, que você não cria uma reflexão. Que é o grande problema das artes plásticas. Eu não sei na área de vocês, mas na área das artes plásticas não há debate de ideias. Justamente porque por essa característica você faz, e quando você está fazendo você até conversa muito, mas depois que está pronto você não encontra mais aquela pessoa, dificilmente você encontra de novo aquela pessoa para discutir aquilo que foi feito naquele local, porque cada um vai para a sua cidade, ou vai para o seu país, ou mesmo para o seu bairro, mas não se encontra muito, né? E aí a reflexão ela é um pouco difícil, né? Então isso faz voltar para a fala do Durval, porque o Durval falou da falta de proximidade, né, dentro do continente,
E aí eu fiquei pensando, mas então o que nos aproxima? E aí eu posso falar do fazer teatral. Eu entendo o fazer teatral calcado em 3 tripés, que são as questões técnicas, estéticas e éticas. E eu acho que é justamente nesse pé da questão ética que a gente consegue se identificar ou não, na verdade, né? E a partir daí estabelecer os embates e os debates. Então, as diferenças estéticas que às vezes, né, você está vendo obras que são diametralmente opostas, ou questões técnicas, porque um está vindo de um país que é extremamente, né, sofre de uma escassez absurda de qualquer tipo de recurso, para um outro que tem extremo apuro tecnológico e tem nos seus espetáculos teatrais uma multidisciplinariedade, porque tem vídeo, sei o quê, música ao vivo, eles acabam se unindo e se aproximando, inclusive, e aí no nosso caso, a própria questão do idioma, que também aparentemente poderia nos afastar uns dos outros. E a mostra, eu convido vocês a participar dela e entender um pouco mais disso que eu estou falando. Até as questões do idioma, que poderiam ser uma barreira tremenda, elas todas caem quando a gente encontra essa afinidade ética entre os pares e entende, por exemplo, esse ano a gente tem um participante da Espanha, em que a gente entende ele eticamente, mas não tem uma conversa formal sobre isso. Eu, como coordenador, que estou olhando as coisas acontecerem, eu consigo identificar isso de uma certa forma. Existe uma ética diferente de um grupo que está vindo da Europa para a ética dos outros grupos que são todos latino-americanos, né? Mesmo com as diferenças todas, técnicas e estéticas, né? A questão ética dos europeus, e isso não quer dizer que eles são mais ou menos, né? Eles são diferentes, ponto. É um outro princípio, eles estão num outro momento social. Essa diferença, ela se materializa ao longo dessa semana de trabalho. Então, só para agregar um pouco mais essa questão, que eu acho que está aí, essa proximidade, essa falta de proximidade, ela desaparece no nosso caso, baseando-se nessas questões éticas aí, só para agregar um pouco mais. Se deixar, eu vou falando, eu tenho mais um monte de anotação aqui, eu não vou ficar falando sozinho, Durval, se deixar. Já deu para vocês perderem a timidez, vocês podem perguntar, viu, gente? Uma coisa que eu acho que assim, é difícil que a gente está aqui, a gente nos conhecemos agora e automaticamente você, sabendo, são pessoas que atuam no ato de criação, são áreas distintas, mas que sempre no fim acabam se cruzando, né? E tem um ponto em comum que é a necessidade de expressar, né? Então, a gente também não sabe muito bem o que é o outro lado da plateia, então fica um pouco até que questões poder levantar, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante que acontece, que ouvindo vocês falarem, tem uma coisa que o artista é muito interessante, porque ele é o desestabilizador, né? Ele é a pessoa chata, no sentido assim de estar numa festa para agradável, o cara vai perguntar uma coisa que, mas por que você vai se preocupar com isso agora, né? Mas não, mas estou pensando, né? É uma coisa. O mesmo que você fala na instituição, o bom artista desestabiliza sempre a própria vida, mas principalmente a dos outros, né? E no bom sentido de desestabilizar, né? E eu acho que isso assim, é uma coisa que a gente até discute muito quando você pensa nessa exposição, a nossa aqui. São artistas que não precisariam estar fazendo essa exposição. Era muito mais cômodo, inclusive para mim também, não fazer. Entendeu? Ou para os outros que foram convidados era mais fácil, porque para quê? Né? Aí tem esse dado que é primeiro da afetividade, que é uma coisa que eu vou aceitar porque é um amigo, tem o interesse porque é um lugar legal, Centro Cultural São Paulo, é uma cidade bacana, então tem o interesse também porque vamos colocar nosso trabalho, porque no momento econômico brasileiro é legal estar aqui. Mas mesmo assim eles já estão aqui, são pessoas que não precisariam também estar nessa situação. Mas tem esse dado de uma transgressão dele, é necessário. O bom artista é aquele cara que não importa a condição que ele está, se ele está muito bem financeiramente, se tem sucesso, se não tem, ele está sempre disposto se o projeto, isso que você falou, se o projeto ele tem um interesse que para ele vai agregar algo, assim, que vai poder, assim, vai poder crescer como artista
participando daquilo, mesmo que indiretamente, só de enviar, ou pensar numa obra que, pô, como é que eu vou participar? Até porque são artistas, no caso daqui, que já tem uma trajetória e muitos muito reconhecidos, que para quem é das artes plásticas conhece o trabalho deles, dentro de uma situação que ela tem que mandar um trabalho que não custa nada, tem que ser mesmo assim um bom trabalho, porque é o nome dele que está em jogo. Né? Assim, a única coisa também que os artistas que a gente fala que a gente tem é o nosso nome, então toma cuidado com ele, né? Que é a nossa, como em nossa empresa, né? Nessa coisa de o artista é aquele cara que é o office boy dele mesmo, a secretária, é o cara que vai no banco. Dentro da institucionalização que a gente tem que se institucionalizar, a nossa logomarca é o nosso nome. E quando você começa a sujar o seu nome, dançou, né? Então você tem que sempre manter uma qualidade, não uma qualidade mas uma qualidade ética para o seu trabalho. Então todos se preocupam, mesmo dentro das condições precárias ou muito ideais, de sempre fazer um bom trabalho. Então o desafio, talvez, eu ficava pensando, e mesmo para mim, quando eu fui para o Chile, que bom trabalho fazer lá, indo com a minha mala só, porque no fim o governo pagou a passagem e o hotel. E vamos fazer qualquer coisa em 5 dias. Então você tem que pensar algo para fazer lá em 5 dias, e tem que ser um bom trabalho, porque os pares que estão lá são muito bons, as pessoas vão ver uma exposição que não importa, elas não querem saber se foi com pouco dinheiro ou com muito, tem que ser boa. Então acho que o que moveu eles, e a mim quando fui convidado, e a Sandra também, é assim, pô, que desafio legal, né? Então acho que tem porque isso desestabiliza a gente também, né? E quando você falou, quando algo vem para nos desestabilizar, você cresce muito, né? Sai da zona de conforto, né? E o artista bom é aquele cara que nunca está confortável, né? E automaticamente faz o outro ficar... Pelo menos a gente tenta um desconforto que faça refletir, né? sobre as coisas, né? E eu acho que é isso muito que move também a coisa do artista. E até encarar uma instituição aqui não é burocrática, mas às vezes tem instituições que são terríveis de trabalhar. Você fica ali, né? Você às vezes tem que ensinar, dentro da nossa pouca experiência, mas ensinar a pessoa, não enche o saco, né? Faz mais fácil, né? Você fala, por que faz isso? Faz assim, né? Agora com esses meus pacientes livres, eu vou, porque a Sandra é a minha esposa, né? A gente fala assim, bom, então de vez de pegar um despachante, vamos os dois lá na aduana, vamos conversar com o cara, né? Vem cá, que você tá mexendo no saco, você é livre, dá um tempo. Porque às vezes a gente conversa o cara a liberar aquilo de uma maneira mais informal, né? Porque é isso, né? Vamos ver, né? A gente tem que lidar com isso, né? É um fato, né? É um fato. Uma colocação. Você já mais ou menos já disse, mas a sua força. A exposição de Santiago, ela teve o mesmo princípio, né? Mas não é a mesma que está aqui. Não são os mesmos artistas. Quer dizer, na verdade, não, os mesmos artistas. Só acrescentou o zero fino e as obras, algumas são as mesmas e outras mudaram totalmente. Quer dizer, então, se houver uma terceira, por exemplo... O espaço é muito menor, então talvez algumas peças vão a mesma e talvez outras mudem tudo. Porque depende muito da condição também de... espaço. E também já tem aqui a exposição pronta, então... por exemplo, se por acaso tiver dinheiro para mais produção ou para envio de outras obras, os artistas, claro, vão querer sempre mandar trabalho novo. Esse pode ser até melhor, mas ele quer por um outro. Então, aí tudo depende muito da condição dada, né? Bom, como diz o Alexandre, a timidez parece que não saiu, não passou. Mas se alguém quiser colocar alguma questão, senão a gente vai encerrar. A minha pergunta é para a Jucimara. Este projeto tem alcançado suas expectativas? O Fronteiras? Eu acho que ele superou todas as expectativas. Assim, a primeira vez, eu participei da primeira edição, que foi em Lima. Imagina um convite. Eu já conhecia o Cosro, porque ele veio fazer uma oficina no Brasil, veio dar uma oficina de dança em Belo Horizonte. Eu conheci o Cosro. Mas imagina um convite. Olha, eu queria
convidar 5 artistas aí do seu grupo de Araraquara para participarem de um encontro internacional que vai acontecer em Lima. A gente tem para oferecer passagem aérea e talvez alimentação. Vocês vão atuar nas favelas de Lima. Não sei se vocês sabem, as favelas de Lima são o extremo da miséria, né? Algumas. Então, nós atuamos em 2 que não têm água, e vocês sabem que em Lima não chove. Então, é tudo arenoso, não tem água, nenhuma. Eles recebem água uma vez por semana. Então, nós íamos atuar nesses lugares. Então, assim, uma expectativa e, ao mesmo tempo, uma dúvida, porque a gente não tinha intenção e ele não queria que nós chegássemos dando aula de dança, dando aula de teatro, e que fosse realmente estimulado um ambiente de troca para que essas pessoas pudessem demonstrar ali os seus desejos também, né, do que você vir e falar assim, olha, estou aqui, ó, oferecendo essa coisa assistencialista horrorosa. Então, em Lima foi uma experiência incrível. Acho que lá estávamos em 15, e depois já conseguimos agregar muito mais gente para Araraquara, que é um outro contexto, é interior do estado mais rico do Brasil, mas que também tem os cinturões de pobreza. E assim vai. Esse projeto que é nômade mesmo, né, ele tem, para mim, ele tem superado, em função, principalmente, das relações afetivas que ele conseguiu estabelecer em cada encontro. O Cosro, ele era um ignitor assim, dessas relações que eram muito mais importantes do que aquilo que a gente ia trabalhar. Então, assim, o que a gente quer? Sentar e conversar. A gente quer ouvir, a gente quer trocar e, assim, estabelecer uma relação muito horizontal com cada um dos projetos sociais que a gente atuou. Então, eu vejo que hoje ele tem já uma autonomia dessa pessoa, desse iraniano, mas que pretende... Eu tenho certeza assim, que vai ser multiplicado, replicado em vários lugares, porque, realmente, quem conhece uma vez essa pessoa é marcada, porque realmente ele tem um poder assim, de fazer entender qual é esse lugar que a gente tem do humano, né? E é muito legal isso. E ele tem promovido isso. Agora ele já não tem ido mais em todos, né? Mas a gente consegue manter. Então, para mim, assim, as expectativas foram superadas em relação a uma rede, né, de colaboração, de compartilhamento, de afetividade. Isso ela continua acontecendo nas nossas vidas e, em alguns momentos, nesses encontros. Então, eu acredito muito nisso. Posso complementar a pergunta dela? Eu queria saber de você o seguinte, você falou muito dessa experiência e tal. Como é que vocês trabalham, o que vocês têm em relação ao pós-trabalho? Quer dizer, qual o resíduo? Qual é a semente que fica naqueles locais? Que é uma coisa que uma preocupação que a gente tem, inclusive aqui no Centro Cultural, que a gente tem uma atividade enorme, e de repente a gente falou assim, puxa vida, a gente mal acaba de fazer, de colocar um espetáculo, a gente já está pensando em outro. Uhum. Então a gente não trabalha um pouco, primeiro não existe uma reflexão sobre aquilo, a documentação ela não é como deveria ser, etc. Tal, e essas coisas a gente sente que elas escapam pelos dedos, né? Então minha pergunta é um pouco nessa direção. Eu posso dizer daquilo que eu tive notícia dos desdobramentos. Claro que algumas não vão dar continuidade e outras vão, mas assim, a intenção é que realmente a gente estimule esses locais, essas pessoas, a darem continuidade a um trabalho, e principalmente porque a gente agrega pessoas da própria cidade. Então, por exemplo, em Araraquara, aquela senhora que deu um depoimento, ela é a presidente de uma ONG que se chama Oficina das Meninas, e ela recebeu pela primeira vez esse projeto, que aconteceu ali, e quem trabalhou ali foi um chileno e uma mexicana. O que aconteceu depois do projeto? Ela procurou
o grupo que estava envolvido de Araraquara, pediu para continuar um trabalho dentro da oficina, então não só um trabalho de dança, mas um trabalho também de artesanato, que ela gostou muito de trabalhar isso. Então, ela pediu para dar continuidade, e hoje já tem crianças, adolescentes saindo de lá e procurando saber como eu participo do Fronteiras. Em Matão, 2 garotos do hip hop foram para o Chile, que eram alunos, e falaram, nós queremos participar do projeto. Então, como que a gente faz isso? Então, eles foram para o Chile. Então, assim, são desdobramentos que a intenção primeira é que isso se mantenha, que dê continuidade. Então, é muito estimulado isso em todos os encontros. Então, nós temos assim uma coisa que é um período atuar nesses centros com as crianças e jovens. Em Araraquara não foi só criança e jovem, não. A gente atuou tanto no abrigo de idosos também, em vários outros lugares. Mas um período trabalhando com as pessoas desses lugares, no outro período com os agentes, gestores desses lugares, e no outro período, é uma coisa assim enlouquecedora, que a gente trabalha muito, e no outro período, entre nós, aqueles que se reuniram, esses artistas, né, que vieram para esse lugar pensando essas metodologias que são flexíveis, né, porque não dá para a gente... Bom, aqui a gente tem uma cartilha e a gente vai aplicar no México, no Brasil, em qualquer lugar. Então, nós temos assim esses desdobramentos já vivenciados aí, né? Claro que alguns não dão conta de continuar, e isso é uma coisa também normal, né, no mundo, né, que pipocam aí. Mas existe uma preocupação muito grande. Eu tenho uma preocupação muito grande com a permanência e regularidade das coisas. Eu trabalhei 8 anos na Fundação, fui presidente da Fundação de Arte e Cultura em Araraquara, numa gestão extremamente significativa para a área cultural, em que foi criada a Secretaria Municipal de Cultura, com orçamento, mantida a Fundação de Cultura e implantado todos os projetos que hoje existem em Araraquara de cultura. Até então não existia nada, nada. Equipamentos incríveis, quem já foi para Araraquara sabe que tem Teatro Municipal, Teatro de Arena, tem coisas incríveis, mas eram completamente fechados, né, para uma programação estatizada e etc. E aí, durante esses 8 anos, todos esses programas foram implantados. E a gente tinha uma preocupação, porque eu era da dança e era presidente da fundação. A Secretaria de Cultura, o secretário era de teatro. E a coordenadora dos projetos culturais era de artes plásticas. Então, eram 3 artistas que militaram por esse programa de política pública e que estavam naquele momento, agora é nossa responsabilidade. Então, nós tínhamos uma preocupação imensa, e acho que isso foi que garantiu essa continuidade. É que os projetos não fossem projetos, ações pontuais. Então, assim, o evento, o Festival de Dança de Araraquara, ele já está na sua 11ª edição. Por quê? Durante um bom tempo, além de ser um evento que acontece numa determinada época do ano, ele estabeleceu parcerias, né, concretas e estáveis para que essa continuidade seja efetiva. Então, assim como os outros projetos também. Então, eu tenho uma preocupação enorme com isso, porque é muito fácil a gente ir para um lugar, oferecer um certo trabalho, ir embora e... né, isso acontece demais também. Mas esse grupo, e principalmente ele, até porque ele investe demais na América do Sul para que esse projeto se multiplique, para que ele realmente seja permanente, aí, que dê continuidade, tanto como projeto e nas suas ações e reverberações. Bom, então só nos resta agradecer a presença de todos, a Jussamara, que veio de Salvador diretamente para cá, o Alexandre, que está aqui conosco nessa semana, e o Albano, que também continua a exposição, mas até o final de maio, se não me engano, né? Começo de junho. E, então, a oportunidade de vocês voltarem, inclusive, para ver os vídeos e tal, depois daquela visita rápida que a gente fez. No mais, eu acho que eu queria agradecer a presença de todos aqui e
e dizer que a gente pretende dar continuidade a esses encontros, pelo menos uma vez por mês, e também atividades relacionadas a esse projeto da Anília com os outros países e tal, e a gente vai passando as informações aí para todos, tá? Muito obrigado, bom dia para todos, tá? E uma salva de palmas para os nossos